meus amores, tudo bem com você? Amores da tia Fê. Hoje a nossa aula ela está diferente. Nós vamos ter as crianças maiores e as crianças menores todas na mesma aula, tá bom? Mas por que será? Porque a aula de hoje é uma aula muito especial. E eu sei que vocês sabem por que a aula de hoje é especial. Porque hoje a gente comemora o quê? A Páscoa. Muito bem, e eu tenho certeza que vocês, são craques. Vocês já sabem que a Páscoa não é sobre chocolate, não é sobre coelho, muito menos sobre um coelho que bota ovo e de chocolate. Quanta besteira, muita besteira. Eu sei que vocês sabem que a Páscoa não tem nada a ver com tudo isso, mas não custa nada a gente relembrar. E pra gente relembrar, eu pedi ajuda para dois colegas meus, a tia Liesna, que vai contar uma história, e o tio Walter, ele que ilustrou a história inteira, para contar para vocês qual é o verdadeiro significado da Páscoa, qual que é a verdadeira Páscoa. Mas para isso, a gente precisa prestar bastante atenção. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Agora nós vamos aprender tudo sobre a verdadeira Páscoa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que está chegando a Páscoa? É uma celebração muito importante. Vamos descobrir por quê? Hoje vamos começar a conhecer a verdadeira história da Páscoa. Você se lembra que o povo escolhido de Deus, os israelitas, viviam como escravos de Faraó lá no Egito? Você sabe o que significa ser um escravo? Um escravo não tem liberdade, não tem direitos e ele pertence a um dono. Muito triste, não é? Pois é, o povo de Deus que veio livre morar no Egito foi escravizado pelo faraó. Mas Deus ouviu o clamor, os pedidos do seu povo e enviou Moisés para libertá-los. Mas não foi fácil convencer Faraó. Ele não permitiu a saída do povo. Deus ordenava que seu povo saísse. Faraó não permitia. Deus enviava uma praga sobre o Egito, mas não adiantava. Depois de muita resistência, enfim, Deus quebrou o coração duro do faraó. Foram necessárias 10 pragas contra o Egito. Na 10ª e última praga, Deus disse que o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito. E o primogênito, que é o filho mais velho de cada família, morreria se o povo não saísse. Faraó continuou muito teimoso. Então Deus mandou que Moisés orientasse o povo de Israel. Em cada casa deveriam matar um cordeiro macho e sem defeito, e que o seu sangue fosse passado nos portais das portas de suas casas. Que o cordeiro fosse assado e todos comessem sua carne com pão sem fermento, feito às pressas, e também com ervas amargas, porque a escravidão é muito amarga, crianças. Quando o anjo da morte viesse, na casa onde houvesse o sangue do cordeiro sacrificado, ele passaria bem longe, adiante, e não levaria ninguém. Crianças, todos os primogênitos de Israel foram poupados. Gente, para tudo.
para tudo, vamos interromper um pouquinho a aula, a história, porque o que ela falou até agora me lembrou uma música que tem tudo a ver sobre a primeira Páscoa. E eu quero cantar essa música com vocês, tá bom? No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-lhe culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-lhe culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre agora então estou, sim, sim, ó sim. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Nós vimos que o faraó não queria permitir que Israel, o povo de Deus, saísse livre do Egito. Depois que Deus mostrou seu poder, os egípcios ficaram com muito medo. E então Faraó reconheceu que Deus é soberano, ou seja, ninguém é maior que Deus, e concordou que o povo saísse do Egito. Esse acontecimento se chama Páscoa, porque nesse dia o povo de Deus passou da escravidão para a liberdade e foram rumo à terra prometida por Deus, prometida a Abraão. Sabe quem é Abraão? Foi um homem de fé, escolhido por Deus para ser o pai de uma família muito grande. Deus prometeu fazer a família de Abraão tão numerosa como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia, tão grande que não daria para contar. O povo de Deus é essa família de Abraão. Quando finalmente saíram livres, Deus ordenou que todos os anos, naquela data, os israelitas deveriam fazer uma grande festa para se lembrar sempre da grande liberdade que ganharam de Deus. Você pode estar se perguntando: tia Liesna, por que precisou do sangue do cordeiro sacrificado nos portais das casas? Deus sabia onde cada pessoa morava. Crianças, o sangue do cordeiro é muito importante, porque ele nos faz lembrar que o preço da liberdade é muito alto e que, apesar de ter ficado livre da escravidão no Egito, o povo escolhido de Deus e toda a humanidade ainda era escravo de um outro dominador. Você sabe quem é esse dominador, crianças? É o pecado. Como assim, tia Liesna? É isso mesmo. Quando nós pecamos, estamos obedecendo ao pecado. Ele está nos dominando e isso não agrada a Deus. O que Deus quer para nós é a liberdade e a vida eterna com Ele. Então, Deus, que nos ama muito, fez um plano para nos salvar do pecado. Crianças, o nosso Deus tem todo o poder. Ele é justo e também é amor. Por causa da justiça,
O nosso pecado precisa ser castigado e por causa do amor, Deus não quer o nosso sofrimento ao pagar o nosso pecado. Como Deus é maravilhoso, não é, crianças? Ele e só Ele tem poder para resolver essa questão. Então, Deus fez um plano perfeito. Quando chegou o tempo certo, Ele enviou seu Filho único para nos libertar da escravidão do pecado e nos salvar da morte eterna. No momento certo, Jesus, o Filho de Deus, nasceu como um bebê e viveu aqui na terra. Que maravilha, crianças! Deus morando conosco! Quando Jesus se tornou adulto, começou a falar e ensinar as boas novas, as boas notícias sobre o reino de Deus. Muitos o amaram e seguiram seus ensinamentos. Outros, por ciúmes, inveja e medo de perder o poder, o rejeitaram. Mais que isso, o perseguiram, prenderam, maltrataram, açoitaram, fizeram um julgamento falso e condenaram Jesus à morte, morte na cruz. Esses homens maus não sabiam, mas Deus estava cumprindo o seu plano para a nossa salvação. Deus planejou que seu Filho viria nos salvar e que seria o Cordeiro mudo, que ele morreria pelos nossos pecados, morreria no nosso lugar, que o seu sangue derramado em sacrifício seria o suficiente para nos perdoar de todo o pecado. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado, morto e sepultado. Mas lembrem-se, o Senhor Jesus é Deus. E Deus não pode ser vencido pela morte. Está escrito na Bíblia que foi no primeiro dia da semana, bem cedo, que algumas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. E de repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada do túmulo e se sentou sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde o corpo dele estava. Crianças, estava vazio. E o anjo disse: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Aleluia! Jesus está vivo! Queridas crianças, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição também. Portanto, quando morremos com ele, espera aí, tia Liesna, eu não morri ainda. Como assim morrer com Jesus? Preste muita atenção. Quando confiamos no Senhor Jesus como nosso único Salvador, a nossa vida passa a ser a vida do Senhor Jesus, a vida eterna com Ele. Um dia também ressuscitaremos com o nosso Salvador, vivo e vitorioso. Vocês podem imaginar a alegria dos discípulos ao encontrarem o túmulo vazio? A Bíblia nos conta que eles até chegaram a duvidar, mas eles tiveram a alegria de ver o Senhor ressuscitado, de vê-lo subindo para o céu alguns dias depois. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para fazer companhia e ajudá-los a contar para todo mundo as boas notícias da salvação. Por isso que até hoje nós precisamos contar para todos que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador vivo, que Ele fez a maravilhosa promessa de libertação de todo tipo de escravidão. Essa é a verdadeira história da Páscoa. O nosso versículo de hoje é: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ore e peça para o Espírito Santo gravar tudo no seu coração. E aí, crianças, vocês gostaram?
Feliz Páscoa para vocês, crianças lindas do meu coração. Mas lembrem-se, Jesus ele sofreu, ele morreu. Por quê? Porque ele ama você. Mas ele também ressuscitou. E um dia, aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador deles, vai morar com eles lá no céu. Bom, eu sei que eu vou. E se você tem certeza disso, eu fico muito, muito, muito feliz com essa decisão de vocês. Mas se você ainda está em dúvida, está na hora de você reconhecer que Jesus é o melhor amigo que você pode ter, que ele é o super-herói mais forte, porque ele fez o que nenhum outro fez. Ele deu a vida dele por amor a você. Então, se você quer tomar essa decisão, você pode orar com a tia Fê. A tia Fê fala e você repete. E você vai ter tomado, então, a melhor decisão da sua vida. E um dia, você também vai morar com Jesus lá no céu, tá bom? Então, feche o seu olho e repita a oração da tia Fê. Senhor Jesus, muito obrigada pela sua morte e também por sua ressurreição. Eu acredito, Senhor, no seu sacrifício naquela cruz. E por isso, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração e seja o Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou muito, 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 muito feliz com a sua decisão e também fico muito feliz com a aula de hoje. E agora você pode celebrar a Páscoa sabendo o seu verdadeiro significado. Pode comer o chocolate, pode comer pirulito, pode comer batata frita, porque o que você vai comer não importa. O que importa é o verdadeiro significado da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Eu já tô indo, mas qualquer hora eu volto. Tchau, meus amores. Eu amo muito, muito, muito vocês. Não, desculpa. Antes de acabar, eu quero que vocês assistam um outro vídeo muito especial de Páscoa que a gente fez para vocês. Um dos meus preferidos, ouso dizer. Eu quero que vocês vejam, assistam e depois me falem o que vocês acharam, tá bom? Mas ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação.
morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Recebi salvação. Recebi salvação. É a minha salvação. Ficou muito, muito legal, não ficou? Vocês conseguiram achar o rostinho de vocês aí? Não ficou legal? Eu amei! Vocês são, ó, nota 1000. Um beijo, queridos. Boa semana e até mais, ó. Amo vocês.